Estamos tratando da temática maneiras e costumes, tendo como foco, evidentemente, o povo hebreu, a nação de Israel, da matéria Ibade, e louvo a Deus por todos que estão nos acompanhando atentamente. Sempre lembrando que a nossa intenção nas videoaulas também é aguçar o senso crítico de cada um, para que pesquisa de cunho pessoal seja feita em várias fontes que existem, fontes que nós podemos confiar, e, claro, evidentemente, fazer aquele crivo filosófico, intelectual, teológico para a melhor aplicabilidade e a melhor impressão também da matéria em tela. Página 27, ainda nesse viés de comentários, a escolha do nome do bebê. Assim que a criança nascia, era comum divulgar entre os familiares e vizinhos a notícia da chegada ao mundo dessa criança, desse infante. Veja que o nascimento de João Batista, no caso, ele foi anunciado para toda a vizinhança, para que fosse celebrado por todos, conforme está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, o verso 57 e também o 58. Então, uma das formas de manifestar a gratidão e alegria a Deus pelo nascimento de um bebê era a nomeação da criança. E, de forma geral, a escolha do nome do filho recém-nascido era uma tarefa do pai ou da mãe. Vemos que esse hábito pode ser observado em textos que demonstram que a mãe teve essa tarefa. Gênesis, capítulo 29, verso 32, Gênesis 30, versículo 24 também, o 34 e 18, o 35 e 18, e 1 Samuel, melhor dizendo, capítulo 1, verso 20, a mãe dando o nome para o filho. E no caso do pai também, que dava o nome dos filhos, vemos isso em Gênesis 16 e 15, 17 e 19, e o livro de Êxodo, capítulo 2, verso 22. Então, dentro da cultura judaica, costume e religião misturavam-se, e isso fazia com que atos do cotidiano ganhassem significado e caráter profundamente religioso. Mesmo questões que em nossos dias podem ser consideradas muito simples, tais como a escolha de um nome para um filho. Então, para os judeus, o nome poderia estar ligado ao caráter ou servia de forma de expressão que o pai tinha para com seu filho recém-nascido. E nesse caso específico, todo nome bíblico ele tem um significado. Do primeiro homem citado na Bíblia, que é Adão, Hadonishon, termo hebraico, ao último homem, nome de homem citado na Bíblia, que é Yohanan, que é João, lá no livro do Apocalipse, dom de Deus, todos eles carregam um significado profético. Então, no caso, quando a criança nascia, é quase como se fosse uma solenidade profética, onde o pai ou a mãe daria o nome para essa criança. Então, culturalmente falando, o profetismo ele se misturava, digamos assim, com a cultura da época, nesse caso específico do nome que era dado para os filhos dos hebreus. Assim, o nome de uma criança poderia ser escolhido como forma de exaltação a Deus por algum de seus atos gloriosos realizados, ou por conta de um milagre realizado, ou até por uma bênção recebida. Então, os nomes das crianças também poderiam referir-se a sentimentos experimentados pelos pais ou alguns fatos ocorridos no momento do nascimento. Algum lugar, animal, nome de planta e situação de caráter simbólico. E aqui eu quero citar para vocês, falando de nome e também de cultura e significado de nome nesse contexto de costumes da época, tem uma lição interessante no nome das filhas de Jó. Gemima, Keren Apuk e Késia, ou Gemima, Késia e Keren Apuk. Então são as três filhas de Jó que são citadas. E não era prática, digamos assim, nos escritos dos patriarcas citarem o nome das filhas, mas nesse caso de Jó é citado, porque ali tem um cunho profético. Vou te dar um exemplo. Gemima significa novo dia.
Késia significa acácia, e a palavra Keren Apuk, olha que interessante, significa chifre recuperado. Então Jó, quando ele nomeia as suas 3 filhas, ele estava dando, digamos assim, a historicidade profética dos acontecimentos do sofrimento da sua vida. Exemplo, Gemima, olha o significado, novo dia. Késia significa acácia, e acácia aqui, uma breve explicação, é uma planta odorífera, ou seja, tira perfume da acácia, só que para tirar o perfume dessa planta, você tem que moê-la, você tem que parti-la, você tem que fragmentá-la. O que Jó está dizendo? Eu fui moído, eu fui partido, eu fui fragmentado, mas de mim foi tirado perfume. O significado da palavra késia, acácia. E Kerenapuk é muito interessante, chifre recuperado. O que Jó está dizendo? Olha, eu perdi o meu chifre, entendo isso aqui, no período da minha aprovação, no período das minhas vicissitudes, no período da minha doença, das perdas irreparáveis até aquele momento ele tinha, mas ali com Kerenapuk ele está dizendo, eu recuperei meu chifre. E claro que a palavra chifre no contexto bíblico, no contexto do Antigo Testamento, no contexto judaico, da cultura, significa poder e autoridade. O que Jó está dizendo? No processo que eu passei dessas dores, dessas doenças, eu perdi meu poder e minha autoridade. Mas com o nascimento dessa menina, com a virada de cativeiro que Deus me proporciona, eu recuperei meu chifre, ou seja, o meu poder e a minha autoridade. Então isso é a mostragem profética de quando o pai ou quando a mãe dava o nome dos seus filhos, sempre tinha uma história embutida, uma história encapsulada nesse momento do nome das suas crianças. E aqui na página 28, na página 29, existe aqui uma série de situações em que os nomes eram dados. E bem embaixo ali na página 29, o ato da circuncisão. Observe, a circuncisão era caracterizada como um rito religioso que possuía um grande peso de significado para os judeus e que demonstrava o firmamento de uma aliança da família e do indivíduo circuncidado com o único Deus de Israel. Então era um ato que o homem, evidentemente, que fazia, né? Apenas os meninos, apenas os homens, para demonstrar a aliança que tinham com Deus de Israel. Esse ato era marcado pela remoção do prepúcio dos meninos recém-nascidos no 8º dia de vida. Então vemos que essa prática foi instituída no rito religioso judaico pelo próprio Deus durante o período abraânico, e isso está muito bem documentado em Gênesis capítulo 17, versículo de número 12. Então esse ato era realizado pelo pai ou pela mãe e, em alguns casos, segundo fontes extras bíblicas, por um especialista na área, no caso. Na Gênesis 21:4 e Êxodo 4:25, nós vamos observar essa questão que poderia não ser o pai e não ser a mãe, o circuncidante. Então, em tempos mais antigos, eram utilizadas pedras amoladas para o corte do prepúcio e, com o passar do tempo, foi modificado para facas em metal. Então, essa prática era realizada no 8º dia de vida da criança, pelo fato de compreender, não em princípio, mas só posteriormente, que nesse período que o corpo humano produz uma grande quantidade de substância que favorece o processo da cicatrização. Então, observe, eles não tinham esse conhecimento científico, mas Deus, ele institui que é o 8º dia por causa desse favorecimento até científico. Observe a sabedoria de Deus na aplicabilidade do ato. A redenção do primogênito é um outro costume do Antigo Testamento também. A purificação da mãe, o processo de formação física o processo, de formação físico e educacional das crianças em Israel. Aqui também tem uma explicação de como era esse costume aplicado na época entre os hebreus, na página 31. Então, os cuidados administrados pelos pais no contexto da cultura judaica não se limitava a questões meramente religiosas.
pois preocupavam-se com a formação saudável dos indivíduos e, por isso, referia-se a cuidados com o desenvolvimento físico e educacional. Ou seja, eles praticavam com muita dedicação aquilo que os educadores e terapeutas enfatizavam hoje em dia, uma formação holística. O que vem a ser isso? Vemos que em Israel os pais tinham uma compreensão de que eles deveriam cuidar da formação religiosa dos seus filhos, dando-lhes informações, princípios e ensinamentos acerca de Deus e de como servi-lo, como também ter atenção redobrada aos fatores da saúde física e aos saberes educacionais direcionados ao viver em sociedade. E a gente entende essa preocupação quando você vê, por exemplo, o livro de Deuteronômio. Deuteronômio, um termo hebraico, Sefer Devarim, quer dizer, o livro da repetição, onde é ensinado que o crescimento educacional dos filhos era muito importante no sentido de lhes aplicar a palavra em todos os momentos. Então, observe aqui, por exemplo, terceiro parágrafo da página 31. A família tinha o cuidado de passar para a criança caráter de responsabilidade em atividade dentro e fora de casa. Observe. No caso dos meninos, era o pai quem designava as atividades. Já no caso das meninas, a mãe era responsável por instruí-las. Quando a família era possuidora de posses, os meninos eram encaminhados para a escola, onde passavam a ter responsabilidades com estudos e atividades a partir dos 13 anos de idade. Então, possuíam atividades e responsabilidades de um adulto, já a partir dos 13 anos de idade. Então, para a cultura judaica, a educação dos filhos era encarada como atividade fundamental para o desenvolvimento de indivíduos tementes a Deus e amantes dos seus preceitos, conforme Provérbios capítulo 22, versículo 6. Ensina o menino no caminho. Não é para mostrar o caminho, é para nós andarmos juntos com o menino no caminho, e esse princípio do crescimento físico, educacional e intelectual dos meninos e meninas no contexto da cultura judaica era levado com muita, mas muita responsabilidade mesmo. E tem a explicação final, página 32, e aqui novamente uma questão importante para a nossa reflexão quanto a esses detalhes que nós estamos passando. Quando estudamos acerca do papel da família e sua preocupação com o desenvolvimento integral dos seus filhos, quais diferenças podemos identificar em relação à família cristã contemporânea, no que se refere à sua preocupação com uma formação que seja centrada em um desenvolvimento espiritual, intelectual e cidadão para os seus filhos? Ou seja, será que nós cristãos estamos encarando com a mesma responsabilidade, o mesmo zelo que os pais hebreus lá da antiguidade? Eles encaravam a questão da educação dos seus filhos? Será que estamos dando Bíblia Sagrada para os nossos filhos? Palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é um princípio que vai nortear a vida acadêmica deles, vai nortear todos os sentidos da vida. Então esse é o princípio, olha só que bom costume até interessante, da nação de Israel, desde os primórdios, até hoje continua isso. Até hoje o povo judeu leva em muita conta, em muita importância a questão educacional dos seus filhos. Muito bem, na página de número 35, já o início do capítulo de número 3, casamento, família e vida cotidiana. Lembrando que todos esses aspectos nós estamos vendo na questão da família hebraica, da família israelita e das famílias e do contexto do povo hebreu, principalmente do Antigo Testamento. Pois bem, na página 35 é apresentada essa nova temática e na página 36, a família como projeto estabelecido por Deus. Lembrando que aqui nós vamos falar sobre casamento, família
e vida cotidiana. Desde a criação do homem e da mulher, vemos Deus se preocupando em proporcionar ao ser humano um ambiente para que ele pudesse compartilhar das bênçãos e valores estabelecidos por Deus. E aqui o padrão que nós temos na questão desses valores e dessas bênçãos é o padrão Gênesis, aquela família que nós vemos homem, mulher e prole.